pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Serve Talk. Depois de 2 semanas sem mais um episódio no canal do YouTube, hoje estamos aqui com vocês novamente. Hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente e acredito que todos vocês vão gostar muito, porque o entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que Paulo Campana. Boa tarde a todos, que alegria estar aqui. A gente tem procurado fazer isso, o trabalho que a gente tem feito, o Serve Talk, com muita alegria, né? É gostoso a gente fazer aqui, todas as vezes que a gente vem gravar, é muito gostoso e muita gente tem me falado. Então eu fico muito feliz, né, que o nosso podcast tenha atingido os objetivos, que atingiu o público em geral, nossos colaboradores. Então, muito obrigado a você que tem participado, que tem dado o seu, como que fala lá? Like. Seu like lá e participado, nos assistido. Deus abençoe a vida de todos que têm contribuído aí para o nosso Serve Talk. Amém. E aí, hoje, como vai ser diferente, né? Porque você é o entrevistado, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da história de quem é o Paulo Campano, porque muita gente não te conhece. Uhum. A maioria dos funcionários antigos te conhecem, mas os novos não. Então, eu queria que você contasse quem é o Paulo Campana e como surgiu a Servicamp. Porque dessa vez é totalmente diferente mesmo. Eu conversei com algumas pessoas e aí eu consegui várias perguntas e curiosidade que as pessoas queriam fazer pra você e nunca tiveram tempo, oportunidade pra fazer tais perguntas. Então hoje vai ser bem diferente, tem umas perguntas aqui que você vai assim, você vai até rir, porque muito boas as perguntas, espero conseguir fazer todas. Então vamos lá. Que bom, com certeza vai conseguir. Que bom. Olha, eu sou Paulo Campana, tenho 54 anos, sou casado com a Alessandra, pai da Ingrid Campana, que está aqui, e do Igor Campana, né? Então, a ordem, na realidade, é do Igor Campana e da Ingrid Campana. Eu sou nascido no Paraná, no ano de 1969, e vim para Campinas em 1980. No começo de 1980, minha família mudou aqui, né? A sua avó e seu avô, nós mudamos aqui para Campinas. E o que que nos trouxe aqui para Campinas, né? A situação que a gente vivia, como milhares de brasileiros que vieram para as grandes cidades, para as capitais do Brasil em geral, em todos os estados, na maioria das vezes, é porque às vezes morava no sítio, naquela época a agricultura não tinha tanto incentivo, hoje tem um pouco mais, o agronegócio é algo muito forte no Brasil hoje, mas naquela época não era assim. Existia o pequeno agricultor e o grande fazendeiro, só existia isso. E aí, os meus pais, os seus avós, vendo a dificuldade que a gente vivia lá no sítio, o vô e a avó resolveu vir para Campinas. A dona Maria e o seu José resolveu vir para Campinas para buscar um futuro melhor para 3 filhos. Eu era o mais velho, tinha o Natalim e o Carlos, então nós éramos em 3 irmãos. E aí um dia, diante de todas as dificuldades que a gente enfrentava no sítio, lá no Paraná, na cidade de Cianorte, na realidade não era bem Cianorte, eu nasci em Cianorte, morei muito tempo em Cianorte, mas do lado de Cianorte, como se fosse Campinas e no máximo aí vai Jaguariúna, tinha uma outra cidade chamada Jussara. Então a última cidade que eu morei no Paraná foi Jussara e lá nós viemos para Mas Campinas. você nasceu em Eu Cianorte. nasci em Cianorte. E aí a gente tinha mudado, moramos lá em Jussara cerca de 1 ano e viemos para Campinas. E aí chegando aqui, o meu pai e a minha mãe eram analfabetos, né, Uhum. e aí meu pai foi trabalhar no ramo de cerâmica e minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica e nós viemos para Campinas. Assim começou a história do Paulo Campana. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu sempre conto também quando eu tenho oportunidade, nós viemos na carroceria de um caminhão 1113. O caminhão foi lonado
Meu pai, a minha mãe e o motorista vieram na cabine e eu e meus 2 irmãos, porque a gente era bem pequeno, a gente veio na carroceria do caminhão. A minha, falecida mãe conta que na divisa do Paraná com São Paulo, a polícia rodoviária na época nos parou, eles ficaram com muito medo, né, porque a gente estava na carroceria do caminhão e não podia, né, nunca pôde esse tipo de transporte, e ela ficou com muito medo, mas passou e nós viemos para cá. E aí chegou aqui, começou toda a nossa história nessa cidade abençoada que nos acolheu, que é Campinas, aonde a gente, vive a nossa história, onde muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida da nossa família, e hoje você faz parte da nova geração e está aqui. Então essa é uma introdução, uma pequena, contando a pequena história, como tudo começou. Tá. E você surgiu, assim, a ideia da Servicamp, como que você pensou e por que que você quis abrir a Servicamp? Por que que eu quis abrir a Servicamp? Porque desde criança, desde a minha pré-adolescência, eu via a dificuldade que meus pais tinham, né, e, muitas vezes não digo passamos fome nós nunca passamos, mas passamos algumas necessidades, mas fome nunca a gente passou, mas algumas privações, vamos dizer assim. Eu me lembro um fato muito interessante que eu gostaria de contar, chegava aos domingos, normalmente a minha mãe fazia uma macarronada e frango, e a gente comprava uma maçã ou uma tubaína, mas era maçã, que era uma garrafa e a gente tinha que dividir entre todos nós. Então nós éramos 3 irmãos, o meu pai e a minha mãe, que são seus avós. E a gente dividia isso no domingo, que era um copo de refrigerante para cada um. E assim eram os nossos domingos. E você me fez a pergunta, agora até me fugiu. Por que que você quis abrir a Ah, Servicamp? por que que eu quis abrir a Servicamp? Então, vendo a dificuldade da família, eu sempre almejei, desde criança, meus tios que contam, meu pai fala isso, que eu sempre tive desejo de ter empresa, que eu andava com uma pasta, né, para lá e para cá, dizendo que eu queria ser empresário. Isso eu não me lembro, meu pai conta isso, seu avô conta isso. E aí, o que que ocorreu? Eu aqui na cidade, eu não fui ser empresário direto, claro, eu tive várias situações que eu vivi. Aqui em Campinas eu fui guardinha, fui office boy, vivi várias histórias aqui na minha adolescência e na minha pré-adolescência. Mas aí, o meu primeiro emprego, né, já com maior de idade, foi quando eu entrei na Polícia Militar. Antes eu fui guardinha, tive vários outros empregos, mas um emprego mais oficial mesmo foi quando eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no ano de 1990. Então esse foi meu primeiro sonho, né, porque eu tinha alguns sonhos. O primeiro sonho, era ser policial, o segundo sonho era ser empresário e o terceiro sonho era ser locutor de rádio. Olha que coisa bonita, hoje eu estou na frente do microfone falando e contando essa história. Mas nunca fui locutor, né, cheguei a viver algumas coisas que depois nós podemos falar disso, mas voltando à sua pergunta. Então eu tinha o desejo de ser policial e de ser empresário e ser, apresentador ou locutor de rádio. E aí a Servicamp brotou desse desejo, a experiência que eu tive quando eu era guardinha, trabalhando nas empresas, vendo as pessoas ser administrador de empresa, gerente de empresa, e várias empresas que eu trabalhei, e através dessa minha experiência, depois que eu tinha entrado na polícia, eu comecei a fazer bico de segurança. Aí esse bico de segurança que eu fazia nas minhas horas de folga, eu comecei a ter outras pessoas trabalhando comigo, ter uma, 2, 3, 10, 15, 20, até que eu tinha uma quantidade grande de pessoas, talvez 30, 40 pessoas já trabalhando comigo, e aí eu abria a Servicamp. Então, eu queria abrir uma empresa, falei: "Como que eu vou abrir uma empresa?". Então, Serviços Campinas. Então, eu criei, que até fica muito próximo do meu nome, que, né, Campana, até muita gente pensa que é Serve Campana, e na realidade era Servicamp, porque Serviços Campinas. Até no início eu pensei que, em mudar uma outra, ser outro nome, ser Camp Serve ou Serve, tem vários nomes que apareceu na minha mente, mas se concretizou Servicamp. Então nasceu a Servicamp, e aí foram passando os tempos, né, muitas coisas foram acontecendo, mas a Servicamp surgiu dessa maneira e do meu desejo desde criança de gerar emprego para as pessoas, de ver pessoas trabalhando, ajudar, porque eu via a dificuldade que meus pais passavam e eu queria ajudar as pessoas a ter emprego, a ter o seu salário. Assim, isso é algo que me emociona, algo que me faz muito feliz, saber que nós temos a oportunidade de gerar emprego para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não entendem muito isso, e eu sempre falo isso, né, nas palestras que eu sou chamado, ou depoimento, ou testemunho que eu sou chamado para dar, e eu sempre abordo isso, né? Mas da minha alegria de poder gerar emprego para as pessoas, que a gente ajudar as pessoas a pôr o pão de cada dia, o alimento de cada dia na sua mesa, na sua família. Então, isso é muito importante e gratificante para mim.
E foi daí que surgiu a Servicamp. Eu vou voltar em várias coisas que você Tá. falou, tá? Primeiro, você se considera um homem criativo? Porque você disse que você pensou em vários nomes pra Servicamp, Tá. né? E você se considera um homem criativo? Eu me considero um homem criativo, porque eu penso muitas coisas o dia inteiro. Eu tô caminhando, vem muitas ideias na minha cabeça, muitos pensamentos. Eu sempre fui muito sonhador, sempre tive muitos sonhos na minha vida. Minha vida sempre foi movida de sonhos. Você sabe que eu sempre abordo isso falando Sim. de sonhos. Minha vida sempre foi movida a sonhos. E eu penso muito, cada hora pensando no negócio e tal. Não sou uma pessoa muito técnica de ficar colocando projeto, desenhando projeto, você sabe disso, desenhando. Mas vem as coisas e Deus coloca pessoas no meu caminho que têm esse talento de fazer isso, colocar aquilo que eu pensei muitas vezes no papel. Eu penso, tenho sonhos, desejo, claro que nem sempre fica exatamente da maneira que eu pensei ou que eu sonhei, mas a gente vai criando e Deus sempre colocou pessoas no meu caminho que contribuem para isso. Né? Hoje tem você fazendo parte dessa história, ajudando a concretizar muita coisa que eu penso, né? E muita coisa, claro, que você pensa também, mas graças a Deus nós temos uma equipe maravilhosa na Servicamp. Então, Temos. nós temos uma equipe. Eu sou muito feliz pelas pessoas que estão com a gente. Sem Pessoas dúvidas. maravilhosas que estão com a gente, exercendo cargos dos mais variados cargos, né? Desde a nossa gestão, as pessoas que nos auxiliam ali diretamente, Sim. mas todos os cargos, porque hoje a Servicamp é composta de gerentes, supervisores, líderes, nós temos pessoas de todo nível trabalhando com a gente, então é uma hierarquia. Então, hoje, pela o que nós chegamos, o que nós atingimos, que a partir de agora, o Grupo Servicamp hoje, pela misericórdia de Deus, primeiramente pela misericórdia de Deus, nós chegamos a 1000, quase 1000 funcionários, estamos aí, né, nesse mês agora, já podemos dizer que atingimos essa quantidade. Então é um sonho, algo que começou só comigo e a gente ter essa quantidade. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado. Muita gente que está hoje na empresa, às vezes não me conhece, mas tem muitas pessoas que me conhecem, falavam comigo, era muito comum as pessoas chegarem na empresa e eu atender. Hoje não é mais possível fazer isso, mas eu fico muito feliz, né, das pessoas que hoje estão chegando na empresa, esses novos colaboradores de mais uma empresa que está chegando, a que a gente adquiriu aí no Grupo Servicamp, que está chegando. Então, as pessoas que estão fazendo parte dessa história. Eu aprendi uma história, né, que é na nossa vida, a gente pode usar vários exemplos, um navio ou um trem, né, o trem ele vai parando em várias estações, eu acho que essa cabe até mais, ou até um ônibus. Muitas pessoas vão entrando, ficam um tempo e desce. Tem gente que fica numa estação, vamos imaginar, fora do Brasil, que tem trens que atravessam países, vai ter várias pessoas que entram nesse trem, algumas permanecem por uma estação apenas, outras permanecem por 2, outra por 10, outra por 20, por 30, e assim. Outras chegam até o final, pega o trem no determinado no início da onde ele começa e vai até o final, né. Então é assim na nossa história, muita gente já passou na Servicamp, muita gente, muita, com certeza, eu não sei nem dimensionar, mas com certeza são vários mil que já passaram São pela mais de Servicamp. 4.000 Mais de pessoas. 4.000 pessoas já Qua passaram nesse período. Ah, que bom, você trouxe um dado importante que eu não lembrava disso, nem sabia desse dado. Mais de Então 4.000. 4.000 pessoas. E hoje nós estamos com praticamente 1.000 trabalhadores fazendo parte da empresa. Então muita gente chegou agora, está acabando de chegar. Hoje, por exemplo, lá na empresa, quando eu passei pela recepção, eu vi 3 ou 4 pessoas que estavam iniciando hoje. Então é algo muito bacana, gratificante a gente saber e que a gente está podendo fazer parte, que não é fácil para uma empresa se manter de pé durante 30 anos, como Deus tem nos abençoado, e eu sempre uso uma palavra que é bíblica, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus tem nos ajudado, e nós chegamos a 30 anos em novembro. Ou seja, esse ano nós já estamos caminhando para completar 31. Então, em novembro desse ano, o Grupo Servicamp faz 31 anos. Então, é assim. Isso tudo porque eu te perguntei se você era um homem criativo. Meu Deus do céu. Olha, você disse que você foi guardinha, Aham. né? E eu queria que você contasse uma história que você tenha passado nessa época, tanto de guardinha, Meu pai. quanto de como que você falou? Guardinha e o que mais? Office que eu E fui office office boy, que eu fui né? office boy, mas a maior parte do tempo foi na guardinha. Hoje nem se usa mais, hoje Você ninguém tem se algumas histórias que você já contou pra mim várias vezes, que eu acho muito legal, porque quem te vê hoje, pai, assim, as pessoas têm uma ideia de que o empresário, ele nasceu empresário, né? sim. Então ele já nasceu grande, ele já nasceu com sonhos conquistados, e ninguém sabe talvez o que você tenha passado lá no começo da tua área profissional, da tua vida profissional. Então eu queria que você contasse alguma história que te marcou. Uma que me marcou,
eu me lembro aqui na cidade de Campinas, e o que eu vou contar porque aquilo me instruiu. Foi um pequeno aviso. Aqui em Campinas, quem vai nos assistir, talvez, não sei, muita gente que vai assistir, vai se lembrar de uma imobiliária que existia em Campinas chamada Imobiliária Apollo. E o dono dessa imobiliária se chamava Walter, não me lembro o nome dele, mas ele era alguém muito conhecido na década de 80 aqui em Campinas. E a Imobiliária Apollo chegou a ter 2 ou 3 unidades nessa cidade. E eu me lembro que a Imobiliária Apollo tinha uma unidade que era na Coronel Quirino, próximo a Moraes Salles, quase esquina com a Moraes Salles. E naquela época, hoje nem existe isso, a geração sua não sabe nem praticamente o que é isso, máquina de escrever. E eu me lembro de uma máquina de escrever que quem vai estar também nos assistindo vai saber disso. A máquina de escrever tem algo chamado carro. O que é o carro da máquina? É onde você põe o papel e girava esse papel, né? Você põe o papel por trás, gira e esse papel sobe. Você tem uma alavanca, né? Que você puxa, vai dando golpe e aí ela sobe o papel. E você tem que pôr o papel. E aí hoje o que vocês fazem, o que nós fazemos no teclado do computador, se fazia na máquina de escrever. E existiu várias máquinas, como eu tenho uma máquina pequenininha lá na minha sala, que foi os primeiros relatórios da Servicamp eu fazia nela, que era uma maquininha pequenininha Olivetti. E nessa empresa, a Imobiliária Apollo, tinha uma máquina maior. E quando, de manhã, uma das responsabilidades minha era abrir a porta, aquelas portas de correr, né? Aquela porta que vai girando, porta de correr, e eu tinha que abrir e a empresa, eu abria e ia fazer uma pequena limpeza na empresa. Muito bem. E eu entrava, eu era o primeiro a chegar. E um dia eu cheguei na sala, uma sala onde ficava o pessoal que cuidava de faturamento, o pessoal de escritório, porque uma imobiliária tem corretor de locação e corretor de venda. Muito bem. Mas eu trabalhava na parte administrativa, eu era office boy, era guardinha lá. E eu tinha que colocar o papel na máquina. E eu não colocava o papel e ficava batendo nas teclas. Quando você não coloca o papel, a tecla, ela batia nesse equipamento, nessa peça chamada carro, e ficava batendo sem papel, e ficava marcando. Então, a letra P, a letra A, a letra e tal. Aí, o dono da empresa, ele veio, bem em silêncio, eu acho que ele entrou, porque eu trabalhava no segundo piso, no primeiro piso, ele subiu, e eu lá batendo, de repente, ele tá atrás de mim, ele falou assim para mim, olha, que bacana que você tá digitando, mas coloca papel na máquina, se você não pôr papel, você vai danificar o carro da máquina. Uhum. Você vai danificar essa peça. Mas ele não me deu bronca, ele só orientou, mas de uma forma muito sutil, que aquilo eu levei como uma bronca, como uma chamada de atenção. E nunca mais eu me esqueci disso. Então, isso é algo que me marcou. Teve vários fatos que agora não me vêm à memória, mas eu vivi várias situações em empresas aqui na cidade. Eu me lembro outra coisa que eu fazia. Eu trabalhava numa empresa que existe até hoje, aqui em Campinas, lá no Jardim Santa Genebra, na rua Estácio de Sá. Chama-se Hunter Douglas. Essa empresa faz persianas. E eu me lembro que eu era guardinha e eu pegava um caminhão, um tanto assim de boleto para pagar, em várias agências de banco aqui na cidade. E eu me lembro que aqui em Campinas tem uma agência que até hoje existe, a agência 009, na Costa Guiar do Banco Itaú. E eu fazia amizade com os caixas, a fila hoje fala assim, ninguém acredita. Às vezes a pessoa pega uma fila com 10 pessoas e está reclamando. Lá nós pegávamos fila com 100 pessoas. A fila saía Do banco. pela José Paulino, dava a volta e ia até quase na catedral. E aí eu chegava e falava, meu Deus, se eu ficar aqui, vai demorar muito, eu só vou fazer um serviço bancário. Eu tinha que fazer vários. E eu fazia amizade com os caixas, eu pegava tudo aquilo, chegava no caixa, eu deixava no caixa e ia embora fazer outro serviço, que no dia seguinte eu pegava aqueles boletos pagos, porque estava com o cheque estava nominal, existia um grau de confiança e eu deixava. E uma outra coisa que eu fazia, a empresa me dava dinheiro, a Hunter Douglas me dava dinheiro para usar ônibus. Eu não ia de ônibus, eu ia a pé. Por isso que até hoje todo mundo fala, você anda rápido demais. Vem dessa época, eu tinha que andar rápido, e eu não perdi esse hábito, É eu verdade. ando muito rápido. É verdade. E por que eu andava rápido? Porque eu andava a pé e eu economizava o dinheiro e ficava com o dinheiro para mim. Era para eu ir de ônibus. E a pessoa, a responsável, ela sabia que eu fazia isso. Então, aquele dinheirinho que ela me dava para eu tomar ônibus, eu ficava com ele. Muitas vezes me dava dinheiro até para andar de táxi. Ela falava, não, você foi a pé, o dinheiro fica com você. Então, eu tinha minhas pequenas economias dessa maneira. Assim que eu aprendi, com muito esforço, nada na minha vida caiu do céu. Eu tive que lutar, eu tive que conquistar. Então, eu me lembro disso. Muitas vezes eu fiz isso.
Então, são várias coisas do que você me perguntou que eu não me lembro de todas nesse Não, momento. mas é uma das coisas que eu queria que você falasse era isso mesmo, porque eu lembro que você sempre contou essa história pra gente lá em casa, que você fazia isso. E você disse que a avó e o vô eram pessoas humildes. Então quem te ensinou a guardar esse dinheiro? Da onde veio isso? Tipo, da onde você teve essa ideia de guardar o dinheiro e falar: "Não, se eu fizer a pé, esse dinheirinho sobra pra eu comer", por exemplo? Principalmente da avó e do vô, do meu pai e da minha mãe. Porque eu vi a luta deles, né? O meu pai trabalhava no ramo de cerâmica aqui em Campinas, na antiga Cerâmica Palácios, não tem nenhum problema de eu falar, não existe mais essa empresa. E o seu vô trabalhou lá por 17 anos. E a avó era empregada doméstica. O dinheiro do vô era para gente, ia todo para poupança. E o dinheiro da avó é que a gente comia. E eu Uhum. aprendi isso. E naquela época, dinheiro de hoje, talvez, menos que meio salário mínimo era o meu salário. Não era nem meio salário mínimo. E aí eu ajudava, dava uma parte, deixava uma parte para o vô e para a avó, né? Principalmente a avó, que controlava as finanças em casa, deixava o dinheiro com ela, e a outra parte eu ia comprar meia para mim. Naquela época se usava muito lenço. Eu brinco com a minha mãe, qualquer coisinha falava, compra lenço, pelo amor de Deus. Eu cheguei a ter um monte de lenço em casa, E né? usava o Usava, lenço? usava nada, mas comprava lenço, comprava cueca, né, sei lá, Aham. comprava meia, comprava um sapato, que naquela época, tinha pouco tênis, e tênis sempre foi caro, mas você comprava um quichute, comprava um conga, e assim foi. Me lembro de algo, de um aniversário, que eu comprei, né, que a avó me deu um aparelho de som, era da Sonata, que também não existe mais essa empresa. Olha, gente, eu já Nossa, pelo tô amor de falando tanta coisa que não existe mais, mas na Moreira existia uma empresa chamada Sonata, e eu me lembro que foi um aparelho de som que eu comprei, a avó me ajudou e eu comprei esse primeiro aparelho de som. Mas essa é um pouco da história. E aproveitando falando de salário, qual foi a primeira coisa que você falou: "Quando eu tiver o meu primeiro salário eu vou comprar", e você comprou? Você se lembra? Eu não me lembro, mas você falou disso, você me lembrou uma outra coisa que também é muito marcante para mim. Eu sempre gostei de comprar coisa para minha mãe. Tudo que eu comprava, né, hoje, né, eu aprendi que a gente não deve fazer isso, mas muitas vezes eu comprei presente de grego para avó. O que que é presente de grego? Quando você dá o presente para alguém, né, normalmente o filho dá um presente para a mãe ou para o pai, ele tem que dar o presente que a mãe vai usar. Você não vai dar uma panela para a mãe, uma panela de pressão para a mãe. A turma brinca, é presente de grego. Não, mas Aham. eu sempre fiz isso. Eu comprava muita coisa para minha casa. Eu ia no mercado, às vezes, com a avó, eu ia lá, comprava uma jarra, comprava um prato. Quantas vezes eu fiz isso? Então, eu me lembro que muitas vezes do meu primeiro salário era para isso. Uma outra coisa, isso já muito mais para frente, eu me lembro que um primeiro salário meu, a avó tinha comprado, o vô e a avó tinha comprado um terreno no Jardim Ares da Costa, aqui em Campinas, e eu me lembro que eles tinham muita dificuldade para pagar, e eu pegava parte do meu salário era para pagar esse terreno. Então eu ajudava eles a pagar esse terreno. Então, o terreno que existe até hoje, né? Sim. Então, e eu comprava esse terreno, desculpa, eu recebia meu salário e ajudava a pagar o terreno. Eu me lembro que era muito assim. Que legal, que interessante. Existe um outro fato interessante. Eu me lembro que eu fui trabalhar numa cantina de uma escola lá no Jardim Morumbi, aqui em Campinas, e tinha uma cantina e eu fui trabalhar, ajudar na cantina. Cantina é o lugar que vende doce, né? Hoje eu não sei se chama cantina e escola Cantina. também, é cantina. E eu fui trabalhar nessa cantina e eu ajudava a atender o pessoal lá. Eu vendia chup-chup, que a gente chamava de juju. Eu pegava uma caixa de sorvete, pegava na frente da escola, pegava o sorvete, sei lá quanto, um juju hoje, talvez 50 centavos. A mulher me vendia por 40 centavos e eu vendia por 50 na escola, 50 centavos. Pegava uma caixinha de isopor e vendia. E depois eu fui trabalhar nessa cantina da escola. E eu me lembro que eu nunca vi tanto doce na minha vida. E dinheiro de hoje, talvez a dona da cantina, talvez ia me pagar R$ 200 por mês para me ajudar. Eu me lembro que no primeiro mês eu devia R$ 400 na cantina. Ou seja, os R$ 200 que era o salário, que era para ela me pagar, Eu eu gastei amo. 400. E a avó e a minha mãe ficavam, cadê o dinheiro? Ela não vai te pagar, ela tá te enrolando para pagar, ela não vai te pagar, ela não vai te pagar. E todo dia a avó cobrava, e eu dizia, não, ela vai me pagar amanhã, disse que me pagar é nada, que eu estava devendo R$ 400 na cantina. Eu comi todo o salário que ela me pagar, que era R$ 200, E e e mais. mais 200. E um dia a minha mãe foi até a dona da cantina lá para saber Hum. por que, que ela não tinha me pagado. Ela falou, não, é que o Paulo comeu tudo de doce, né? Eu não podia impedir, ele Judiação. comia, e ele inclusive está devendo, ele vai ter que trabalhar mais um mês para pagar o doce. Essa é a história, né? Mas isso foi um aprendizado para minha vida, tomei uma tremenda de uma bronca da avó, Eu imagino. mas isso foi algo que eu aprendi, ou seja, a gente tem que dosar, né? Nada, você vai em qualquer lugar, você vai trabalhar, por exemplo, no mercado.
Você vai trabalhar no mercado, você vai pegar todo o teu salário e gastar o dobro ainda, ficar devendo no mercado, porque, não, você tem que controlar. E assim foi comigo. São histórias, né, que a gente passa na vida. E essas histórias fizeram você aprender muita coisa que talvez seus pais, por serem muito humildes, não conseguiram te ensinar, né. Sim, sim. E eu queria que você falasse como você se formou, quando você se formou, que escola que você fez, se você fez uma escola que sim, você fez alguma coisa preparatória para você ser empresário? Não, falando de empresário, É. não, muitas coisas eu fui no início aprendendo com a vida, mas eu fui para o Sebrae e eu fui fazer vários treinamentos no Sebrae, vários cursos que eu tenho, fiz fazer, curso ligado à área de finanças, de administração, não entendi absolutamente nada. Eu fui buscar esses treinamentos, esses cursos, eu fiz vários, principalmente me lembro do Sebrae, fiz vários do Sebrae. Cheguei a fazer outros cursos fora lá no começo. Claro que depois, aí, nos últimos anos, eu fiz vários outros treinamentos, mas aí já numa outra questão, numa outra condição. Mas Uhum. lá no começo eu também fiz vários, me lembro de vários treinamentos que eu fiz. Mas você fez esses treinamentos, esses cursos antes de se tornar empresário ou quando você já tinha empresa? Não, já quando eu já tinha empresa, antes de ser empresário não. Antes eu via as pessoas. Nas empresas que eu trabalhei, eu via as formas que as pessoas trabalhavam e isso me chamava muita atenção. Então eu prestava muita atenção. Eu sempre fui muito observador e eu prestava muita atenção nisso. Então eu aprendi com a vida no começo. Não, eu fui com a cara e com a coragem, com muito medo para enfrentar esses desafios. Foi assim o início. Era a próxima pergunta. É, Você teve medo, mas o que fez você continuar, mesmo com medo? Porque por que que eu tô te falando isso? Para introduzir. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm vontade de empreender, mas o medo segura elas, sim, né. Então a insegurança, o medo de não dar certo, de perder dinheiro, às vezes a pessoa tem que investir, ela tem que comprar um produto, ela tem que montar um ponto, ela tem que fazer muitas coisas, e isso custa, sim. né. E a pessoa tem medo de perder, ou que nem no seu caso, você começou a Servicamp, eu sei onde você começou, mas depois a gente fala sobre isso. Mas você não teve medo? Tive. Mas o que que fez você ter coragem pra enfrentar os seus medos? Primeiro porque não tinha muita alternativa, ou eu ia ou eu ficava onde eu estava, ou seja, na zona de conforto, né, trabalhando da maneira que eu trabalhava, como funcionário ou, né, e não tinha mais alternativa, mas eu tinha esse desejo, e eu tive que enfrentar esse medo. É fácil? Não, claro que não. Ele bate, às vezes você fala, principalmente quando você começa a ter outras pessoas trabalhando com você. Quando a responsabilidade é só sua, é só você, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você também tem responsabilidade com terceiros, a cobrança da gente é muito maior. Porque você fala: "Poxa, eu tenho que pagar essa pessoa. Se o meu cliente não me pagar, como que eu vou pagar?". Sim, isso brotava, isso era muito. No começo eu pegava meu salário, na época que eu trabalhava na polícia militar, eu pegava meu salário e eu pagava os funcionários. Porque às vezes o cliente não tinha me pago ainda, e eu tive que aprender a superar esses medos, não deixar esse medo me dominar. Porque muita gente às vezes deixa o medo dominar, nós nunca podemos deixar o medo nos dominar. Medo todo mundo tem, em maior ou menor grau, eu sempre falo isso. Mas ele não pode ser um empecilho e te dominar, porque aí ele vai te atrapalhar a sua vida. Se tudo que você for fazer, você tiver medo e desistir, você nunca vai ser nada, você nunca vai enfrentar nada, você nunca vai superar nada. Tá. O vô e a avó, e os seus irmãos, quando você disse: "Quero ser empresário, vou abrir uma empresa de terceirização", eles te apoiaram? Com certeza, a avó, tanto a avó como o vô foi, os grandes incentivadores disso. Claro, eles viam, né, o meu desejo, eu por já trabalhar fora, fiz várias coisas, né, trabalhei em vários lugares, eles viam, né, esse meu desejo, mas eles incentivaram, claro, sempre com cuidado, porque eles não entendiam muito falar o que que é terceirização, Exato. eles não saberiam o que que era isso. Mas a avó, tanto a avó como o vô me ajudaram muito, foram incentivadores, tanto é que os 2 foram funcionários da Servicamp. Os 2 trabalharam na empresa. A avó foi trabalhar em limpeza, que na época falava era faxina, mas na realidade não era faxina. Faxina normalmente é quem cuida dos serviços domésticos, né. Mas a avó foi trabalhar na limpeza, trabalhou comigo bastante tempo, tanto a avó como o vô. O vô foi ser jardineiro da Servicamp, trabalhou também num cliente naquela época, ele já estava recém-aposentado, e naquela época ele tinha condições, aguentava trabalhar ainda, e ele também trabalhou. Eles eram grandes incentivadores. Aliás, no começo, quando a empresa era pequena, chegava no final do ano, eu me lembrava dos funcionários que estavam trabalhando. Eu lembrava que eu estava em casa, de repente, participando de um churrasco, comendo um frango assado, e eles lá trabalhando. Quantas vezes a avó, me ajudou a fazer, frango assado,
para eu levar para eles. Eu até me emociono falando disso. E aí eu deixava vocês em casa, você ainda inclusive era pequenininho, o Igor, e eu pegava esse frango e eu ia levar para os funcionários. Fui em vários postos, eu levava, cumprimentava os funcionários, desejava Feliz Natal e vinha para casa depois de novo, tanto no Natal como no Ano Novo. Porque eu tinha, poxa, o pessoal está trabalhando e tal. Hoje, né? Hoje o pessoal tem oportunidade, tanto no Natal como no Ano Novo. Quem trabalha no Natal, às vezes não trabalha no Novo. Não trabalha no Ano Novo. E no ano seguinte, às vezes, é o inverso. Mas eu me lembro que quando nós éramos uma empresa menor, era possível fazer isso. E assim, nossa, era uma alegria eu poder fazer, porque falava, nossa, hoje é dia de Natal, né? A gente cresceu entendendo o que era Natal, não em questão do Papai Noel, mas o simbolismo, o que essa data representa, né? A importância, né, do Natal na vida do cristão, né? Que é a comunhão em família, estar em família. Então, é algo maravilhoso, né? Que é o nascimento de Jesus. Então, o que representa o Natal. Então, aquilo para mim era muito importante. E eu me lembro da sua avó fazendo, me ajudando, preparando isso para levar. É, eles foram os maiores Com incentivadores, né, certeza. assim. E até hoje, eu Sim. vejo, assim, eu vou mesmo na simplicidade, são pessoas que te apoiam, né. O Sim. seu irmão vivo também Sim, apoia muito, o meu tio. grande apoiador, os 2, tanto o Talino, né, que eu chamo de Talino, que o nome dele é Natalinho, Talino. Sim, claro que ele torce, eu sei que é um grande torcedor por isso, né, um batalhador também na profissão dele, que ele é caminhoneiro, um grande, né, muito trabalhador, uma pessoa muito íntegra. E o Carlos, né, o Carlinho, que não está mais com a gente hoje, mas também, claro, sempre foram grandes incentivadores. Aliás, o Carlinho, seu tio, chegou a ser supervisor na Servicamp por um pequeno período, era algo que depois ele não se identificou e pediu para sair, trabalhou acho que menos de um mês, porque não era a área dele, mas ele também teve oportunidade, né. Quando a Sim. gente é uma empresa pequena, normalmente a gente tem as pessoas próximas da gente, que às vezes está desempregado, trabalhando com a gente. É verdade. Puxa, que legal, você lembrou de várias histórias. É É, gostoso a gente eu sempre te falo isso, né, é importante a gente olhar para trás e a gente ver tudo que nós alcançamos na nossa vida. sim, E valorizar mesmo cada fase, porque ninguém sabe. sim, sim, Só a gente que tá sim, dentro sim, de casa, a gente sabe o que você passou por diversas vezes, sim, né, de não dormir, de acordar de madrugada, de ter dor isso, dor aquilo, de preocupação, de viajar no telefone o tempo todo com o cliente, de tentar resolver situações. Então a gente que tá dentro de casa, a gente sabe quais são os desafios, mas muitas vezes as pessoas que vêm de fora, elas não têm essa noção. sim. E eu quis frisar essas perguntas, porque tem muita gente que tem sonho de ser empresário, mas tem medo, né. E eu queria, pra gente fechar e eu entrar nas perguntas que o pessoal Sim. fez, eu queria que você fechasse com uma chave de ouro pra quem quer abrir um negócio e também teve medo assim como você. Olha, primeiro, eu acho que assim, o desejo tem que ser maior do que o medo. Então nós temos que ter o nosso desejo e nossa força de vontade tem que superar o medo, embora ele pode existir, mas esse desejo nosso, nós não podemos deixar com que o medo vença ele. Esse desejo de crescer, de ter um negócio, não importa o que seja, desde um pequeno até o maior, e outra, tudo nasce pequeno, só monstro nasce grande. A gente tem que começar pequeno, né? Então, começa pequeno e as coisas vão surgindo. Eu não imaginava que nós pudéssemos, não que, né? Eu sei que tem empresas que têm milhares de trabalhadores no Brasil, mas hoje nós chegarmos ao patamar de 1.000 funcionários quando começou, eu nunca imaginava que a gente pudesse chegar. Claro que é persistência. Levou 30 anos para que eu mais de 30 anos para que eu pudesse estar aqui hoje falando isso. É Então é verdade, isso. é verdade. Puxa vida. Hum. Cada coisa que você fala, você fica gerando gancho pra fazer pergunta, mas eu tenho que fazer essas perguntas aqui, se sobrar tempo eu faço mais as minhas. Vamos lá. O Adriano Fialho te perguntou: "Por que você não pensou em abrir uma empresa de vigilância? Ou você nunca pensou, por quê?" Na época, a empresa de vigilância, por ela envolver, por ter questão da arma, ter que ter um treinamento maior, uma exigência maior, então, ainda eu não digo que nós não vamos abrir. Uhum. Quem sabe Deus prepara, né, Sim, então não posso dizer que não. sim. Mas até então eu preferi ir por outro caminho, né. Você acha que isso tem a ver também pelo fato de você ter sido policial militar e ter visto algumas coisas? Talvez sim, talvez não, mas eu não quis, eu acho que tem muitas empresas e é um segmento que tem passado por grandes transformações. Uhum. Eu vejo assim, a vigilância ela tem um seu grau de importância, tem excelentes e profissionais que exercem,
profissionais maravilhosos. Eu conheço, tenho muitos amigos que são vigilante e é um trabalho maravilhoso também. A escolta, o vigilante, tem vários, segurança VIP, os VSPP, tem serviços maravilhosos, mas eu vejo que isso tem diminuído em razão da tecnologia. Sim. Então, hoje tem muitas coisas que têm superado o homem que trabalha com a arma. Uhum. Então, a pessoa armada. Então, hoje a tecnologia tem substituído um pouco isso. Mas eu não digo que nós nunca vamos ter. Sim, claro. Ainda não chegamos nesse momento, mas eu não digo que nós nunca vamos ter. Não posso falar nunca Sim, vamos ter. claro, a gente É, nunca pode falar é. nunca, né. Legal. Hã, você já falou, mas eu vou repetir, e eu tinha pensado você deu uma palestra esses dias em Itatiba, e a gente no carro voltando eu te perguntei isso, que você vai ver agora, e a Rose pediu pra eu te perguntar. Pois não. Qual foi a sua motivação pra gerar empregos? Porque você fala que você abriu a Servicamp porque você queria gerar emprego. Sim. Mas qual foi a sua motivação? Você deu essa resposta já hoje, mas eu queria frisá-la. Principalmente para poder ajudar as pessoas a ter. Eu sei que se eu não faço isso, as outras pessoas, elas estariam trabalhando em qualquer outro lugar, tem tantos lugares. Mas o meu desejo, a minha satisfação é poder saber que a gente gera emprego, as pessoas estão ali na empresa, a gente está podendo contribuir para o lar, para a família de cada um. Nós temos vários casais que trabalham com a gente, parentes que trabalham com a gente. Né? É claro que não é a grande maioria, mas nós temos isso. Pessoas que já trabalharam com a gente, que hoje tem seu filho que trabalha com a gente, a esposa que trabalha com a gente. E assim, eu acho que é uma grande satisfação poder saber que a gente tem contribuído, né, na geração de emprego. E eu volto a frisar, para que pessoas possam pôr o seu pão de cada dia. Não é fácil para a gente, porque é uma responsabilidade gigantesca. Se a gente parar para pensar, meu Deus do céu, são 1.000 trabalhadores que dependem, né, do ganha-pão, claro, ninguém trabalha de graça, trabalha porque precisa, né? Lógico. E a gente honrar isso, saber que a gente está conseguindo honrar isso. Então, eu sempre disse isso e vou dizer isso aqui. O dia mais feliz para mim deveria ser o dia que nós recebemos, que o cliente nos paga o nosso boleto. Mas o dia mais feliz para mim é quando a gente paga os nossos funcionários. É Esse é o dia verdade. mais feliz para mim, porque eu sei que mais um mês a gente conseguiu honrar o nosso papel, o nosso compromisso com cada um desses trabalhadores. É, eu sou prova viva disso. Eu Hum, sei que esse é o dia mais feliz. E é, quantas vezes em casa você disse: "Espera que eu ainda não recebi", é, e tipo, já era dia 20 sim. e os funcionários já tinham recebido no dia 5, Exatamente. né. Quantas vezes em casa, às vezes a mãe, né, a minha esposa, a Alessandra, às vezes precisava fazer alguma coisa e falar: "Não, agora não dá, temos que Exatamente. esperar", né, sempre sim, claro, porque a prioridade é aquele que trabalhou e aquele que precisa, a gente honrar. E nesses 30 anos, pela misericórdia de Deus, nós nunca deixamos de honrar, com os nossos colaboradores, e Deus vai continuar nos abençoando Amém, dessa maneira e a amém. gente vai continuar fazendo sempre, honrando nossos compromissos. É isso aí. O que você pensa em fazer depois de aposentado? Essa pergunta é minha. Depois de aposentado, meu Deus. Aí eu falei isso para o pessoal, eu brinquei lá, eu Ah, falei: meu "Gente, eu vou fazer essa Deus. pergunta, isso se ele quiser Meu aposentar". Deus. Aí teve um que brincou assim: "Esse não vai aposentar". Não sei, eu acho tem muitos talentos. Eu tenho algumas pessoas aqui na cidade que um dia eu até falei para um empresário que eu tenho muito respeito por ele, eu disse: "Você pode ser um mentor, né, e ajudar outras pessoas". Eu acho que quem sabe, se Deus preparar, gostaria, né, de contribuir com a minha experiência. Eu não sou um expert, não sou, né, tem pessoas muito capacitadas, mas eu acho que dentro daquilo que eu pudesse contribuir, ajudar outras pessoas, hoje se fala muito em mentor, mas um conselheiro, alguém que pudesse ajudar. Mas eu não me vejo assim ainda não. Eu acho que tem muitas coisas para acontecer na minha vida ainda, se Deus tenho certeza que vai abençoar. Enquanto ele me der vida nessa terra, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode contribuir. Amém. A Tainara perguntou: "O que move você a continuar com a empresa?". O que move nossa, que É uma pergunta. boa pergunta, né, tem umas perguntas aqui que eu São achei o máximo. desafiadoras, né, para pensar. O que move, eu acho que é a satisfação, né. Primeiro eu gosto, em alguns momentos eu gosto de ser desafiado. Eu já me vi em situações muito difíceis de ser desafiado, mas eu me sinto eu acho que vem Deus me capacita, quando eu busco essa energia e eu consigo, de repente, algumas situações que parece não ter saída, e Deus me mostra algo, e aí a gente vê as coisas acontecendo. Eu acho que é isso que é o principal de tudo isso, me sentir desafiado, né. Essa pergunta da Tainara é muito profunda, mas eu acho que eu diria isso, essa questão de superar desafio todos os dias. Porque empreender no É, Brasil e no ramo que a gente empreende é, é um desafio. é, Então quando a gente é movido a é, desafios,
É isso que nos move. Olha, quer ver um desafio que a gente, quem trabalha com a gente sabe, o maior desafio que nós enfrentamos hoje no Brasil, eu acho que não só no nosso segmento, mas em todos, é a dificuldade da mão de obra, a qualificação da mão de obra e a falta de mão de obra. Que por incrível que pareça, com milhares de desempregados, tem todo dia falta gente em todos os lugares. Empresa de colegas do nosso segmento todo dia fala, não tem mão de obra. A gente está vivendo isso Sim. em todos os lugares. O que fazer? E nós sabemos que tem milhares de desempregados. Então as pessoas precisam, têm que buscar qualificação. A gente procura já fazer isso na empresa, Sim. qualificar os nossos colaboradores, mas é necessário isso. Porque assim, todo mundo gostaria de ganhar bem, todo mundo quer ganhar bem, mas a gente, para ganhar bem, a gente tem que se capacitar, ter condições de oferecer algo, não importa o ramo de atividade que a pessoa exerça, mas ela tem que fazer aquilo com muita competência. E existe algo que as pessoas que está raro hoje em dia, que existe também, que as pessoas têm que fazer o quê? É entregar mais que o combinado. E a gente sabe que hoje, graças a Deus, a maioria dos nossos colaboradores, a grande maioria, entrega mais que o combinado. Entrega. Mas a gente sabe que está em falta as pessoas que são comprometidas a entregar não só o combinado, mas fazer algo a mais que o combinado. Então, na Bíblia diz assim, né? Se alguém te chamar para andar uma légua, você ande duas com ela. Então nós temos que ter isso, procurar fazer isso na nossa vida, fazer mais que o combinado. Então, tem gente que fala, por que eu vou tirar esse copo daqui? Não é minha obrigação, não. Tira esse copo daqui, põe ele aqui se ele está atrapalhando. Não, isso aqui não é minha obrigação, isso aqui é obrigação do fulano. Poxa, mas se você está aqui, ele está na minha frente, não vai me alejar. Então eu tiro esse copo daqui, tiro ele daqui que ele está atrapalhando. E fazendo isso, você tá ajudando seu colega de trabalho, né? Então, Exatamente. assim, por mais que às vezes a pessoa fale, ninguém vai ver eu fazendo, Não. entregando além do combinado. Primeiro que Deus tá vendo. Exatamente, Segundo era que isso que eu ia você falar. segundo você tá ajudando um colega. E dentro da Servicamp, a gente já falou isso diversas vezes no nosso podcast, é que nós valorizamos os funcionários que entregam além do combinado. Sim. Quantas promoções a gente não faz dentro da Servicamp? Diversas. Tem muita né? gente, muita gente. Então, às vezes pode demorar, fala, puxa vida, eu tô entregando além do combinado faz 1 ano, 2 anos. Calma, não chegou a tua vaga Sim. ainda. A tua vaga vai chegar, a Sim. tua promoção vai chegar. É. E se não for na Servicamp, vai ser em Em outro lugar, Era isso né? que eu ia falar. É fazer com amor o que você faz, né? Hoje nós temos os trabalhadores, hoje a grande parte que trabalha no segmento, principalmente o pessoal que trabalha como controlador do acesso, trabalha dia sim, dia não. Trabalha 15 dias por mês, né? Então, dia sim, dia não. Poxa, vai buscar, vai fazer um treinamento no dia de folga, buscar alguma situação. Enquanto você está trabalhando, faça o seu melhor. Não importa onde seja, faça o seu melhor. Boa. Qual o seu chamado diante de Deus? Essa pergunta veio da dona Denise. Olha, eu faço essa pergunta para Deus. Muitas vezes já perguntei isso para Deus: qual é o meu chamado? O que que Deus quer da minha vida? E eu entendo que um deles, esse ministério da gente estar na frente de uma empresa, eu acho que hoje eu tenho entendido isso, acho que esse é um deles. Mas hoje, não só na empresa, eu tenho muito prazer e muita alegria no meu coração fazer o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu vou dar palestra, conto da minha história de vida. Eu sei que tem gente que tem histórias espetaculares para contar de vida, de superação e tantas outras coisas. Sim. Mas aquilo que Deus tem me permitido, eu tenho feito com muita alegria para as pessoas, contando várias coisas que nós não vamos ter oportunidade de falar aqui hoje, mas tantas coisas que às vezes quando a gente fala da nossa história para as outras pessoas, às vezes sem querer você está ajudando alguém, contando da sua vida, você está ajudando alguém. É. Aquela pessoa está pegando aquela tua história, aquele teu depoimento, aquele teu testemunho e levando para a vida dela. E ela fala, pô, mas se teve solução, se teve saída para essa pessoa, para mim também vai ter. Então eu me alegro muito. Então eu acho que Deus tem talvez até mais de um chamado, não sei. Com certeza. Eu acho que é Com isso. certeza. Eu tenho as respostas, mas eu não posso dar as respostas pela minha visão, né? Eu tenho que pegar a sua visão. O que levou você a fazer a faculdade de Direito, Cirlei? O que me levou à faculdade? Conhecer um pouco mais de lei, a faculdade de Direito me ajudou em várias dúvidas e esclarecimentos que eu precisava ter. Com quantos anos, vamos voltar, com quantos anos você ingressou na faculdade? Com 30 anos, eu ingressei na faculdade de Direito. Interessante que você me perguntou assim, porque eu não tinha estudo, meu estudo era pouco. Eu fui fazer supletivo, fiz supletivo, depois eu fui fazer o colegial, e estudei em várias escolas aqui em Campinas, tinha uma dificuldade às vezes no horário de estudar, mesmo depois que eu entrei na polícia também passei por isso, e aí eu terminei o colegial. Em 2000 eu entrei na faculdade, no ano de 2000. Eu prestei na faculdade aqui em Campinas, que era a Unip, prestei e entrei. Foi um grande desafio.
Eu falei: "Meu Deus", eu me confesso que deu falei: "Faculdade", parecia um negócio de bicho de 7 cabeças para mim. E eu fui fazer faculdade e não me arrependo nem um pouco, fiz grandes amigos na faculdade, hoje tenho grandes amigos que são grandes advogados aqui em Campinas, vários, advogados criminalistas, trabalhistas, advogados cíveis, advogados que fazem direito previdenciário, são pessoas maravilhosas, assim. Tenho colegas que hoje dão aula, então eu aprendi muito fazendo faculdade de direito, tive grandes professores, e eu sou muito feliz por ter feito faculdade de direito. Ali eu aprendi muita coisa. E é importante, eu te perguntei da idade, porque muitas vezes as pessoas acham que já passou do ponto. Então, por exemplo, eu não tirei a carta e aí a pessoa fala: "Ai, eu não tirei a carta, agora eu já fiz mais de 18, já tô com 30, 35, não vou tirar". Sim, não tirou a habilitação ainda. Ai é, habilitação, isso mesmo. Ou: "Ai, eu não fiz faculdade com 18, com 20, 25, poxa, eu vou fazer agora casado com filho". Vai, Eu tinha né. você e o Igor, vocês eram pequenos, eu trabalhava o dia inteiro, ficava na faculdade, no outro dia eu estava na Servicamp, e assim foi a vida. Eu não tinha sábado, não tinha domingo. Um dia eu trabalhava na polícia, à noite eu ia para a faculdade, no outro dia seguinte eu estava na empresa, e Uhum, assim era de sábado e domingo. Então, a maioria das vezes, eu ficava só o sábado ou só o domingo em casa. Nunca muitas vezes eu não fiquei os 2. Era o sábado ou o domingo. Então, você tem que ter um esforço e muitas vezes sacrifício para poder conquistar. Então, eu entrei na faculdade com 30 anos, nossa, foi algo, uma conquista muito grande para mim. sim. E é isso mesmo, a gente precisa sacrificar muitas vezes. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas querem tudo de mão beijada, né, e a gente precisa se sacrificar. Infelizmente a gente precisa abrir mãos, a renúncia, né, a gente precisa renunciar a Sim. algumas coisas para conquistar outras. Diante dos desafios que você enfrenta, o que você espera da equipe e o que você acredita que possa ser feito pela equipe para alcançar esse objetivo, Marcele? O que eu espero da equipe é o que a gente viveu recentemente. Esses dias nós fomos viajar, ficamos um período e a equipe tocou tudo com muita maestria. Exatamente isso. O que você espera da equipe? O que eu acabei de dizer agora há pouco numa outra pergunta que você me fez. Uhum, O comprometimento, porque eu não preciso estar com as pessoas que hoje trabalham conosco, elas conseguem, eu estando ou não estando, eu sei que as coisas vão funcionar. Durante um período eu fiquei fora, eu exerci um cargo público aqui na cidade de Campinas, como diretor da Sincamp, e a empresa funcionou normalmente. Você, junto com a equipe, tocou isso com muita maestria. É isso que a gente espera da equipe. Qualquer um espera isso, de qualquer equipe. Não importa o cargo que alguém pode trabalhar na recepção, pode ser o gerente, pode ser um diretor, não importa. A equipe tem que funcionar. Todo mundo sabe da sua responsabilidade e para que elas estão ali, qual o motivo delas terem sido contratada e fazer parte daquela equipe. Então é isso que a gente espera. A equipe ela não tem que funcionar só quando você está próximo. Aliás, ela tem que funcionar muito, muito mais até quando você está ausente, porque é isso que eu vejo. Então eu me sinto muito honrado com a equipe que a gente tem hoje. eu também. Você tem vontade de ter outro negócio fora da área de segurança, Camila? Sim, gostaria. Eu acho que chega um momento da gente mexer com trabalhar com alguma outra coisa, né? Não sei, quem sabe Deus prepara alguma outra coisa que a gente possa fazer, além do que a gente já fez durante todos esses anos. Tenho sim. Existe a possibilidade de você montar uma filial no Paraná? Rodrigo, Nossa, no Paraná porque você veio do Paraná. seria algo muito, muito bacana a gente conseguir fazer isso. Eu nunca pensei nisso, de verdade. Deu uma ideia. Mas é uma ideia, ué, não é uma ideia muito válida. Quem sabe o Paraná é um estado pujante, um estado, dos os estados do sul aqui, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são estados pujantes que cresceram barbaridade, tem grandes cidades, suas capitais são grandes capitais. Quem sabe Deus prepara. Gostei. Aí teve uma que brincou e falou: "Não, fala pra ele abrir no Rio de Janeiro, assim a gente é transferido pra lá, eu não aguento". Cirlei do Carmo, você já realizou todos os seus sonhos? Eu acho que boa parte deles, né, mas eu tenho outros sonhos na minha vida, então, né, eu acho que não, eu acho que tem outros sonhos para ser realizado. É. Eu virei aqui porque tem perguntas repetidas e eu quero fazer Tá. pergunta de todo mundo, tá? Hã, qual a sua maior decepção? Você se envergonha dela, Johnson? Eu perguntei se era fracasso ou decepção. E eu expliquei pra ele que a decepção seria com outras pessoas e o fracasso seria o que você acreditava. E ele disse que era decepção mesmo, tá? Então qual a maior decepção e você se envergonha dela? Eu não entendi, volta, agora Qual a pegou, sua hein. maior decepção?
Qual decepção a maior decepção que você já teve com pessoas? Ah, já tive algumas decepção, vamos falar como nós estamos muitas coisas de empresa. Pessoas que muitas vezes você ajuda, né, eu tive algumas pessoas, claro que eu não vou citar nome de espécie alguma, mas já tive pessoas que trabalharam com a gente, 3 teve pessoas que já trabalhou 3 ou 4 vezes e as 3 ou 4 vezes me decepcionaram bastante, né, fiquei muito triste com o que aconteceu, não guardo nenhuma mágoa, nenhum rancor de ninguém que trabalhou na empresa até hoje, ninguém, mas era pessoas que eu acreditava, pessoas que eu acho que tinham um potencial incrível e elas não viram isso, não conseguiram entender isso. Então essas foram algumas tive algumas decepções, mas nenhumas que eu guardei mágoa não, me entristeceram no primeiro momento, Uhum. mas vivi várias situações, com relação à parte empresarial. Aliás, não tem nenhum empresário que, se você fazer essa pergunta, não vai dizer que nunca teve decepção. Eu tive muitas. Claro que não vem ao caso, né, de situações, mas vivi várias, né, Sim, com situações assim. sim. Qual foi o maior desafio em relação à empresa? Foi a Lu que fez essa pergunta. O maior desafio com relação à empresa. Puxa vida, hein, que pergunta. Ah, uma delas era um grande desafio, era ver a empresa crescendo, né, e o grande desafio era como organizar tudo isso, como saber o rumo da gente tomar, eh, que segmento a gente atuar. Hoje nós atuamos bastante, sempre foi atuar no ramo de condomínio. Acho que um dos grandes desafios é a gente ter saído dessa área condominial e ter partido para outras áreas. Eu acho que uma delas foi essa, porque a gente focava muito na área condominial e é uma área muito importante, ainda continua sendo a a maior da nossa empresa, mas foi diversificar, buscar, ir para outros caminhos, os clientes corporativos, que hoje a gente tem vários, né, Temos e eu acho que muitos. isso foi um grande desafio para nós. O que você faria de diferente após ter conquistado e ter chego onde chegou? Adriano, supervisor. Que eu faria de diferente? É, ele usou 3 palavras-chaves, né, que você realizou sonhos, que você conquistou aquilo que você almejava e que você teve excelência. Hã. Então foram dessas 3 que ele fez essa pergunta: "O que você faria de diferente após ter conquistado e ter chego onde chegou?". Olha, eu hoje pensando, talvez muitas coisas eu acho que eu não faria, eu acho que muitas coisas, né, que a gente passou, foram coisas que foram acho que foi nos ensinando, né. Claro que tem de repente algumas coisas, não digo falhas, algumas coisas que eu pudesse fazer, eu faria diferente, mas tem um ditado seguinte, né, é mais ou menos o que eu vou dizer agora: "Eu não posso, eh, julgar o meu passado pelas experiências que eu tenho no presente". Porque lá no passado, eu não tinha a experiência que eu tenho agora. Então, se eu fizer isso, eu sou injusto comigo mesmo. Quando a gente faz isso, a gente com muita gente fala: "Ah, eu faria tudo diferente. Eu fiz a tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu não deveria ter feito". Mas naquela época você tem que lembrar que você não tinha a experiência que você tem hoje. Se você faz isso, você está sendo injusto consigo mesmo. Então, a experiência que nós temos hoje, que eu tenho hoje, eu tenho porque a vida me ensinou. Se eu falar: "Ah, eu vou ia fazer diferente", não. Então hoje é fácil, muito cômodo para eu falar, de repente, algumas coisas que eu poderia ter feito diferente, mas eu também não tinha experiência que eu tenho hoje. Claro que se eu tenho experiência que eu tenho hoje, naquela época, ia ser diferente. Em muitas coisas na minha vida, muitas. Mas naquela época eu não tinha experiência, o amadurecimento que eu tenho hoje. Dentro das compras de empresas que você já fez, você pensa em comprar mais? A Mauri. Nossa, que pergunta que o Amaury fez, Amaury. Nossa, Meu essa Deus. foi. Olha, eu não eu falar a verdade, eu tinha olha, até essa pergunta tem um pouco a ver com o anterior que você fez. Eh, Era um desafio pra gente assumir uma outra empresa, né. E Deus foi preparando, nos últimos anos isso foi acontecendo, né. Recentemente a gente, nós fizemos isso com 3 empresas, né, uma menor e 2 de um porte maior, mas foi um grande desafio realmente para nós isso, um grande desafio. E a gente assumiu empresa com 50, empresa com 100 e com 170 funcionários, né, 100 quase 180. Então é um desafio enorme para a gente isso, um grande desafio. Dizer que a gente não vou dizer que não faremos. Então eu não vou dizer não, mas nesse momento, agora é o momento da gente assentar e cuidar de tudo que a gente tem, que a gente chegou nesse momento, acertar, né, tudo aquilo que precisa colocar, porque agora fala: "Ó, o avião subiu, né, o avião subiu". E vai chegar um momento que ele precisa
ele precisa planar. E a Uhum. gente precisa se preparar para isso. E daqui a pouco o avião vai subir de novo. Então, né, o avião não faz isso. Ele sobe, depois um momento ele vai ter que descer, né, em algum aeroporto, vai ter que planar, vai ter Uhum. que descer Se e abastecer. se abastecer e etc. Isso, você usou a palavra se abastecer, limpar o que precisa dentro daquele avião e depois ele vai subir de novo. Uhum. Então, eu não posso dizer que não faremos, Sim. mas nesse momento é o momento da gente assentar tudo. Aí, diante dessa pergunta, foram surgindo outras perguntas Certo. que eu achei muito legal. Tem interesse em aumentar nossa base? Já pensou nisso, Camilo? Meu Deus. É, quem sabe também, é claro, eu acho que isso está no projeto, a gente precisa fazer isso, modernizar, criar novos ambientes, né, no mundo moderno, mais tecnológico, com certeza. Tainara perguntou: como você se sente vendo seus filhos seguindo seus passos? Me sinto muito honrado com isso, principalmente vendo tudo que você tem feito, acho que, né, da dedicação sua, do seu envolvimento, do seu amadurecimento, me sinto muito honrado com isso. Nunca imaginei isso, não imaginava que isso pudesse acontecer, mas me sinto muito honrado e muito feliz. É um caminho árduo, né? Não é um caminho, e você tem visto isso todos os dias, junto com toda a nossa equipe. Não é fácil, mas me sinto muito honrado e muito feliz com isso. Deixa eu voltar na outra folha. O que falta para você realizar seu sonho de voltar para a área rural? Rose. Nossa, que pergunta. Eu amo o rural, né? Eu acho que a gente nunca pode negar nossas origens. E a minha origem tem a ver com a área rural. Nossa, quem sabe, né? Deus prepara um dia, né? Ou vamos ter uma plantação de trigo, de soja, de café, sei lá, o que Deus preparar, né? Se for plano dele para a nossa vida, e claro que tem que ser plano nosso também, mas e brotar no nosso coração esse desejo, quem sabe? Mas é algo que eu amo, tanto é que eu oro muito, não só pelos empresários, mas eu oro também muito pelas pessoas do agronegócio, porque é dali que vem o nosso pão. As pessoas às vezes não dão valor, né? Quando está no mercado, tudo que nós compramos no mercado, que nós nos alimentamos, o nosso alimento vem da onde? Vem do campo, Do agro. vem do agro. E às vezes as pessoas plantam, que tem a ver com a minha origem. Eu lembro da luta do meu pai, capinando café, cuidando do trigo, né? Era um pequeno produtor, pegava dinheiro emprestado no banco, plantava, às vezes vinha o sol, ou às vezes a falta do sol, o excesso da chuva, e aquilo que ele plantava muitas vezes não dava para pagar o banco. Então, eu sei da luta, né? Claro, eu hoje eu não estou no campo, não estou atualizado de tudo, mas a gente vê, né, pelas informações. Então, é uma luta muito grande. E o homem do campo tem que ser valorizado, porque tudo que nos mantém vem do campo e muitas vezes não tem o valor devido. Então, o homem do campo, a mulher do campo, o pequeno, o médio, o grande produtor, porque o grande que é hoje, um dia talvez ele tenha sido pequeno também. Com certeza. Ele começou então, o homem do campo tem que ser valorizado. E eu amo o campo, eu amo a área rural, é outra área que eu me emociono quando eu falo, então tem que ter valor. E nossa, se eu pudesse, eu também trabalharia com isso, com certeza. O que falta para você realizar é só você ter, né? É só ter. Ó, eu tenho um grande amigo, né? Eu aprendi isso com ele, claro que talvez isso não foi ele que criou, mas o Luiz Lauro usa muito essa frase. Quem tem a vontade já tem a metade. Então eu já tenho a vontade, falta a outra metade, que é a grana, né? Então quem tem a vontade já tem a metade. É verdade. Então não adianta a gente querer algo se você não tem a vontade. Quem tem a vontade já tem a metade. Qual legado você quer deixar para as futuras gerações campanas, Cirlei? Meu Deus, esse legado. Eu acho que muitas coisas que a gente já abordou aqui, né? De comprometimento, de ética, de justiça, né? De honrar as pessoas. Eu acho que são várias coisas que a gente tem que ter, né? Compromisso com a verdade, ser ético em tudo que a gente faz, né? E a justiça é algo que eu acho que é uma das coisas muito fortes na minha vida. A questão de ajudar as pessoas, né? Eu acho que é outra coisa que eu tenho muito na minha vida, contribuir para a sociedade, poder ajudar as pessoas. Eu acho que é esse legado que eu quero deixar. Há 3 anos atrás, você saiu como candidato a vereador em Campinas. Nossa, Qual o seu maior objetivo com a política, Camilo? o meu desejo, quando eu sair candidato a vereador em 2020, é poder contribuir dentro daquilo que a vida já me preparou, do que eu aprendi. Você fala, você tem uma única plataforma? Claro, todo candidato,
aquele que é candidato ou pré-candidato, né, quando ele vai para uma eleição, seja de vereador, que ele é pré-candidato a vereador, prefeito, ele deve ter, muitos deles têm algo que ele traça, né, uma bandeira que ele defende. Eu acho que a principal bandeira que eu defendo, claro que acho que todo ser humano tem que defender, é a bandeira da família. E eu acho que né, da questão da sociedade, de tudo que. Cuidar da família. A família é a célula máter da sociedade. Então, primeiro é a família, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas é cuidar das pessoas, poder contribuir para a cidade de uma maneira geral. Um vereador, ele não governa apenas para um segmento. Claro que eu não, normalmente ele mora numa região, ele defende aquela região, ele defende uma bandeira, mas ele tem que defender todas, porque ele não trabalha para um segmento apenas, é para uma cidade. Quando ele é vereador de uma cidade, ele ajuda a cidade. Então, a Campinas, se Deus um dia preparar para mim, e eu hoje, né, sou pré-candidato a vereador e dizer, olha, eu quero ajudar a cidade de Campinas, a sociedade campineira, seja na área de condomínio, seja na área de segurança, seja na área de emprego, seja na área de saúde, seja na área de educação. Mas as pessoas podem falar, mas você quer fazer tudo? Não, eu não quero fazer, eu quero contribuir para tudo isso. Né? Porque, de repente, um vereador da cidade, ele cria uma lei, ele tem um projeto bacana, você vai apoiar aquele projeto dele. Não é, o projeto, às vezes, não é a criação daquele vereador, não é minha criação, mas pode ser criação sua. Você é uma vereadora e é algo que um projeto maravilhoso, você tem que apoiar aquilo. Não foi eu que criei, foi você que criou, mas é algo em prol da sociedade, em prol da cidade de Campinas. E nós temos que ajudar essa cidade que nos acolheu em 1980. Poxa vida, se Deus um dia preparar para mim e eu for vereador nessa cidade, claro que eu quero fazer isso. Eu quero ajudar a nossa cidade em todas as áreas que for possível, dentro daquilo que eu já tenho de conhecimento, poder contribuir. E que outros vereadores criarem projetos, eu também poder contribuir e ajudar que aquele projeto deles seja aprovado. Amém. E aí uma pergunta que tem a ver, não vou conseguir fazer todas, ainda faltam algumas e o nosso tempo tá acabando. Por que que você pensou em ser vereador e não prefeito da dona Denise? Nossa, tudo tem que ter um início. Eu acho que, né, muitas pessoas até são prefeitos numa cidade, mas a maioria deles começaram como vereador. Eu vou pegar aqui em Campinas. Hoje o prefeito de Campinas, ele foi vereador em Campinas, e um grande vereador, um brilhante vereador nessa cidade, um médico aqui em Campinas, né? E tem feito um trabalho, na minha opinião, maravilhoso nessa cidade, como tem em todas as profissões, né? Então, no Brasil tem muitos vereadores que foram médicos, muitos vereadores que foram advogados, que foram administradores de empresa, mas prefeitos, perdão, né? Que é a pergunta dela. Então, mas você tem que ter um começo. Acho que vereador seria o início, né? Porque isso te dá uma base, você começa a entender o que que é a política de uma cidade para depois você ser vereador. Porque assim, é muito difícil, talvez, uma pessoa entrar direto e ser um vereador, ou um prefeito de uma cidade, sem ter galgado, sem entender como funciona o legislativo da cidade. Tá certo. Eu ia fazer um bate-bola com você, mas o nosso tempo, assim, já Já acabou. acabou? Já acabou. Meu Deus! Passou rápido, né? E ainda faltaram algumas perguntas. Quem sabe a gente não faz uma Ah, parte 2? fazer a parte 2. Mas eu sou uma coisa, você falou com relação a isso, eu sou pré-candidato, né? E se for plano de Deus, amém. Amém. Estaremos aqui para te apoiar como sempre. Eu Obrigado. quero te agradecer por você Nossa, ter respondido todas essas perguntas. Acredito que o pessoal vai ficar muito feliz. Foi muito gostoso estar com você, te entrevistar. Eu conheço muito da sua vida, a gente conversa muito, a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, então a gente troca muitas ideias, né? Mas eu acho que foi muito gostoso para o pessoal te conhecer e seria um privilégio todas as pessoas terem isso aqui que eu tenho de você, porque para mim é uma honra obrigado, filho. ser sua Obrigado. filha. Eu sempre me emociono quando eu falo com você, porque é muito gostoso ser sua filha. Deus me Obrigado. presenteou Amém. com um super pai e uma hiper mãe, sabe. E é uma honra mesmo estar com você todos os dias. Uma vez eu te disse isso, e se eu for isso aqui que você é de líder, eu vou ficar muito feliz. Você honra a minha vida, você honra o meu casamento, você honra a família que eu tô criando. Então eu quero te agradecer, não só pelo podcast que foi muito especial, foi muito gostoso, acredito que as pessoas vão se divertir e entender muita coisa da tua história, mas por tudo que você faz, não só pela minha família, né, que eu juntei com meu marido, que eu casei com meu marido, mas pela família Campana no geral. Você sabe que você é um pilar para nossa família, não só para a família Campana, como para a família Tessari, como para a família Sobral. Você é uma pessoa muito especial. Aquilo que a pastora falou para você aquele dia, do seu coração, só quem convive com você sabe.
Então eu só tenho te agradecer realmente por tudo e agradecer a Deus. Eu agradeço todo dia a Deus por ter colocado você e a mãe como os Amém, meus pais aqui na amém, terra. amém. Então muito obrigada. Obrigado você, foi uma honra estar aqui com você, não é, hoje, né, nós 2 aqui, que bênção, Deus tem preparado muita coisa na nossa vida, Amém. fico muito feliz, muito honrado, e por você ser minha filha, eu te amo, né, Eu te amo amo você, também. amo o Igor, amo toda a nossa família, amo a minha esposa querida, Alessandra, e obrigado a todos os funcionários que fizeram as perguntas, obrigado a todos, e um abraço a todos os nossos colaboradores, eu sei que não é só nossos colaboradores que assistem esse podcast, Sim. então um abraço a todos, né, que de uma forma ou de outra vão estar assistindo, que eu espero poder contribuir e que aquilo que eu falei, que possa também incentivar outras pessoas. Então, me sinto muito honrado, muito feliz por tudo que Deus já fez na minha vida, sou muito grato a Ele, o pé vermelho que veio lá do Paraná e o que Deus já fez na minha vida, Amém. né? Então, louvado seja Deus, Deus Amém. abençoe a todos. Muito Amém. obrigado. Fique com Deus. Gente, obrigada mais uma vez, que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado, foi muito divertido aqui pra mim, vocês viram quanto eu ri, né, eu me divirto sempre aqui. E eu gostaria de verdade que vocês comentassem, deixassem aqui aquilo que vocês querem que a gente faça de pergunta, que vocês interagissem com a gente nesse sentido, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.